Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos, pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, 2 dias depois do ataque a tiros contra Donald Trump, o Partido Republicano realiza sua convenção nacional. Vamos então ver imagens agora ao vivo de Milwaukee, em Wisconsin, onde acontece o evento. E nessa convenção acontecerá a nomeação oficial do ex-presidente como candidato do partido para a eleição presidencial de 5 de novembro. O evento, que vai até quinta-feira, terá a segurança reforçada, claro, depois do atentado no comício de Trump na Pensilvânia. E a expectativa é de que mais de 50 mil pessoas compareçam, incluindo aí políticos e delegados republicanos de todos os 50 estados norte-americanos. Há uma grande expectativa também para que Trump anuncie o candidato a vice-presidente. Então você viu aí imagens ao vivo desse evento. E olha só, nesta segunda-feira, em sua primeira entrevista depois do atentado, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não deveria estar aqui. Ele levou um tiro de raspão na orelha no sábado, durante um comício na Pensilvânia, como a gente acabou de ver. Acompanhe a reportagem. Em entrevista ao New York Post, o republicano Donald Trump, de 78 anos, disse que deveria estar morto. Ele definiu a experiência como muito surreal e que os médicos concluíram que sua sobrevivência foi um milagre. Trump teve apenas ferimentos na orelha direita, mas 2 pessoas morreram, entre elas o atirador. Após ataque em um comício na Pensilvânia, no sábado, o ex-presidente norte-americano concedeu uma entrevista exclusiva enquanto voava de Nova York a Milwaukee, onde participa da Convenção Nacional do Partido Republicano até a quarta-feira. "Eu não deveria estar aqui", disse Trump. Ele acrescentou que quer tentar unir o país, mas não sabe se é possível. Segundo o empresário, as pessoas estão muito divididas. Trump disse que estaria morto se não tivesse virado a cabeça. No momento do ataque, o republicano tentava ler um gráfico com informações sobre imigrantes ilegais quando foi atingido. Segundo o New York Post, Trump usava um curativo grande na orelha durante a entrevista. Mesmo ferido, ex-presidente queria continuar seu discurso. Ele foi impedido por agentes do serviço secreto, que disseram não ser seguro. Os oficiais também queriam levá-lo ao hospital. Um homem que assistia ao comício morreu e outros 2 foram socorridos em estado grave. O autor dos disparos, posteriormente identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, foi morto com um tiro. De acordo com Trump, os agentes fizeram um trabalho fantástico. Com certeza esse tem sido o principal destaque do noticiário do mundo todo, desde o último sábado, quando aconteceu esse atentado. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista, o Márcio Coimbra. Ele que é especialista em política internacional e vai falar direto de Washington, a capital dos Estados Unidos. Boa tarde, Márcio. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo aqui. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Kleber. Eu que agradeço. É uma satisfação estar conversando aqui com vocês. Olha, Márcio, eu queria saber, na sua avaliação, que está aí bem próximo, está no calor dos acontecimentos, bem próximo ao olho do furacão. Como você tem visto a reação do Trump depois desse atentado? Hoje pelo menos foi divulgada a primeira entrevista dele para alguns jornais, E desde então, você acredita que a reação, o posicionamento dele, o que tem prevalecido, o lado humano de quem teve aí a vida em risco ou o lado eleitoral, o lado candidato, já que ele também é um político experiente? Qual é a impressão que você tem? Kleber, na minha opinião, tudo está entrelaçado dentro desse contexto. Afinal de contas, foi um atentado político que colocou a vida dele em risco. Ele ficou realmente muito assustado ali em um primeiro momento, a gente consegue ver nas imagens, mas logo depois, quando ele começa a gritar lutem, 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 fight, 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 com um punho cerrado, ali mostra que já havia uma ação midiática dele, política em curso, ou seja, ele entendeu que a partir dali a campanha tomava um novo contexto, tomava um novo caminho. A gente tem que entender que o Trump também
por já ter sido apresentador de televisão durante muito tempo, entende muito como ser midiático, né? E por já ter sido presidente dos Estados Unidos, ele sabe onde encaixar isso de maneira muito hábil. Então, eu acredito que, de um lado, ele ficou assustado, mas ele soube, dentro desse susto e olhando que não teria havido nenhum dano maior, ele soube capitalizar o evento em favor da sua candidatura. Olha, e falando em política, as perguntas que todo mundo faz nesse momento é como esse episódio vai influenciar, primeiro, na estratégia de campanha, tanto do Donald Trump quanto do Joe Biden, e como esse episódio também pode influenciar no voto do eleitor norte-americano. Você que está aí perto, né, como eu enfatizo sempre, pode responder para a gente bem melhor essas perguntas. Olha, Kleber, isso ficou muito claro aqui com as pessoas que eu já conversei. Eu já tive no Congresso americano hoje pela manhã, aqui em Washington, e nós pudemos ver e pudemos conversar, e a avaliação, de um modo geral, tanto do lado dos democratas quanto dos republicanos, é de que dificilmente o Trump perde essa eleição. Se ele já tinha um favoritismo antes do atentado, agora esse favoritismo é imenso. Inclusive, Kleber, aconteceu já após o atentado que os democratas passaram a fazer menos pressão ao Biden para ele desistir da candidatura. Circulava no Congresso americano hoje aqui que os democratas estavam prontos para soltar uma carta pedindo a renúncia do Biden à candidatura, mas que eles resolveram segurar isso diante do atentado. Então, na verdade, isso criou uma espécie de sobrevida à candidatura do Biden. Ele vai continuar sobrevivendo como candidato democrata até agosto, se ele não tiver nenhum grande tropeço. Se ele tiver um tropeço, o Partido Democrata já está mobilizado para trocá-lo, para trocar o candidato. E nesse caso, o Partido Democrata já tem um consenso que nos parece ser o nome da candidata hoje a vice-presidente, atual vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. Tá aí, então, ó, informações de bastidores e quentíssimas que o nosso convidado traz. E, é claro, além da parte política, essa história também tem uma parte policial. Então, eu peço para você, Márcio, acompanhar essa outra reportagem comigo, por favor. Está sendo investigado como um possível ato de terrorismo doméstico. O FBI disse acreditar que o atirador agiu sozinho, o Crocs é o sobrenome dele. Mas a ausência de um motivo ideológico aumenta as teorias de conspiração. Vamos acompanhar. A motivação do atirador, que tinha materiais para a fabricação de bombas no carro e que dirigiu até o comício, ainda é desconhecida. Os investigadores procuram por pistas que podem ter levado Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, a tentar assassinar, no último sábado, o ex-presidente Donald Trump, candidato do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos. O FBI disse que estava investigando o caso como um possível ato de terrorismo doméstico, mas a ausência de um motivo ideológico claro por Crooks, que foi morto a tiros pelo serviço secreto, fez surgir a possibilidade de uma conspiração. Investigadores não encontraram comentários ameaçadores em suas contas de mídia social, nem posições ideológicas que pudessem ajudar a explicar por que ele mirou em Trump. Antes que o serviço secreto retirasse do palco o candidato presidencial republicano ferido, Trump disse nas redes sociais que a parte superior de sua orelha direita foi perfurada, mas assessores disseram que ele estava bem antes de sua chegada para a Convenção Nacional Republicana. Parentes de Crooks não responderam a várias mensagens da agência Associated Press. O pai dele, Matthew Crooks, disse que estava tentando entender o que estava acontecendo, mas não falaria sobre seu filho até conversar com as autoridades. As inclinações políticas de Crooks não estão claras. Registros mostram que Crooks estava registrado como eleitor republicano na Pensilvânia, mas relatórios federais de financiamento de campanha também mostram que ele doou $15 a um comitê político progressista no dia em que Biden assumiu o cargo. Então nós vamos voltar a falar agora com o Márcio Coimbra, direto de Washington. E, Márcio, em relação à motivação desse atentado, surgiu aí
alguma novidade nas últimas horas, você que está aí perto? E a principal linha de investigação continua sendo essa aí que a gente acabou de ver na reportagem? Realmente, Kleber, por aqui não tem nada de novo. O que se continua se especulando é que era um lobo solitário, ou seja, que era um menino. Hoje nós tivemos também informações de que ele sofria bullying na escola, ou seja, tudo leva a crer que a gente está falando de um jovem problemático, de um jovem que se sentia excluído, o que é realmente o pano de fundo de muitos dos atentados que nós vemos, tanto nos Estados Unidos como em outros lugares, né? Inclusive no Brasil. Então, nos parece ser a ação de um lobo solitário, de alguém que estava ali tramando um atentado contra o presidente dos Estados Unidos e que acabou levando isso a cabo e, felizmente, isso foi frustrado. Felizmente, isso não chegou a ter maiores danos, maiores consequências ao candidato, né? Mas, infelizmente, levando à morte de um dos seus apoiadores, de um bombeiro de 50 anos, que se jogou em frente das suas filhas para defendê-las. Olha, você usou duas palavras aí que definem bem e ao mesmo tempo chocam: lobo solitário e menino. Então, Márcio, mais uma vez eu peço para você assistir outra reportagem agora, mostrando o perfil desse atirador que virou notícia aí no mundo todo. Vamos acompanhar? Crooks foi morto pelo serviço secreto quando estava num telhado a menos de 150 metros de onde Trump discursava. Ele atirou com um fuzil AR-15 e acertou o ex-presidente na orelha. Identificado por um sniper, ele foi morto. O atirador se formou na Bethel Park High School em 2022. Em um vídeo da cerimônia de formatura da escola, Crooks pode ser visto cruzando o palco para receber seu diploma, parecendo magro e usando óculos. O distrito escolar disse que cooperará com os investigadores. Em seu último ano, Crooks foi um dos vários estudantes premiados por matemática e ciências, de acordo com uma reportagem. Na época, Crooks tentou entrar na equipe de tiro da escola, mas foi rejeitado porque não era um bom atirador, disse o capitão atual da equipe. As autoridades acreditam que o fuzil tenha sido comprado por seu pai. Uma distância em que ele fez os disparos, se ele fosse um bom atirador, poderia razoavelmente atingir um alvo do tamanho de um humano. Essa é uma distância na qual os recrutas do Exército dos Estados Unidos devem acertar um alvo em forma de silhueta humana para se qualificarem. Um aluno que disse ter frequentado a mesma escola secundária que Crooks afirmou que ele era vítima de bullying e ficava sozinho na hora do lanche. Outros estudantes zombavam dele pelas roupas que usava, incluindo roupas de caça. Vamos voltar a falar com o Márcio agora. Márcio, esse, infelizmente, é um perfil que se repete de tempos em tempos, como você disse. É um problema crônico da sociedade norte-americana? Olha, eu vejo como um problema crônico tanto da sociedade norte-americana como da sociedade de um modo geral. A gente tem visto esse fenômeno se repetir em diversos lugares, como a gente viu há pouco tempo atrás na Nova Zelândia, como a gente já viu tantas vezes no Brasil, outros lugares da Europa também. Ou seja, é uma realidade que a sociedade precisa estar atenta nesse momento. A gente precisa entender como está sendo a educação das nossas crianças, como está sendo o relacionamento dos jovens nesse mundo que a gente está vivendo de ampla transformação com internet, com telefones, com telas, ou seja, os pais precisam estar muito perto do crescimento dos seus filhos. Eu sinto muito pelos pais dele, que agora vão enfrentar todo esse problema, além de ter perdido um filho, né? Conviver com a sombra de um filho que tentou matar um presidente dos Estados Unidos enquanto candidato. Agora, é muito triste realmente o que a gente vem vendo ao longo da história, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Eu acho que por isso que a sociedade precisa estar atenta a estes sinais. Tá certo, então. Então, para finalizar, a gente mostrou aí a convenção do Partido Republicano que já está lá acontecendo. Qual que é a sua previsão, então, para essa convenção? Claro, o Donald Trump deve ser confirmado, mas principalmente para a escolha do candidato a vice.
na chapa do Trump. Isso, a gente tem visto aí vários nomes circularem, né? Hoje de manhã, aqui em Washington, o nome mais forte é do J.D. Vance, que é um senador júnior em primeiro mandato por Ohio, de 38 anos, se eu não me engano, que é um parlamentar identificado com a linha trumpista e alguém que também surgiria como uma renovação. Muito se fala no nome do Marco Rubio, da Flórida, mas é muito difícil que o nome dele seja escolhido, porque o domicílio eleitoral do Trump é na Flórida, e o presidente e o vice precisam ter domicílios em estados diferentes. Então, Marco Rubio, sendo um senador pela Flórida, praticamente tira ele da corrida vice. A gente está entre o governador da Carolina do Norte e o senador de Ohio, o que fecharia claramente muito o cenário a favor do Trump, porque a gente está falando de 3 estados que nós chamamos aqui nos Estados Unidos de swing states. São estados que por vezes votam com republicanos, por vezes com democratas. Um deles é o Wisconsin, onde está acontecendo a convenção republicana. O outro é Ohio, que é a base eleitoral do J.D. Vance, um dos senadores cotados para vice. E o terceiro, a Pensilvânia, onde o Donald Trump foi alvejado. Então, a gente percebe aí que nesses 3 movimentos que aconteceram nos últimos dias e continuam acontecendo durante a convenção, a gente vê que 3 estados podem oferecer um apoio decisivo ao Donald Trump para as eleições presidenciais. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o Márcio Coimbra, que é especialista em política internacional e está em Washington, bem pertinho aí de tudo que está acontecendo. Márcio, muito obrigado pela sua participação e por essas informações privilegiadas. Eu que agradeço, Kleber. É uma satisfação falar contigo e com toda a tua audiência. Sempre à disposição. Grande abraço. Olha só, a gente muda de assunto agora para fazer um alerta. Isso porque o número de motoristas com problema de visão, olha só, cresceu quase 80% em 10 anos aqui no Brasil. Mais de 25 milhões de condutores têm restrição na carteira de habilitação por conta desse problema. Há 10 anos, cerca de 14 milhões e meio de motoristas só podiam conduzir veículos com o uso obrigatório de óculos ou lentes de grau. O grupo incluía ainda pessoas com restrição para dirigir após o pôr do sol e aquelas com visão igual ou inferior a 20% em um dos olhos. Mas neste ano, esse total já alcançou quase 25 milhões e meio de motoristas, um aumento de 77%. Os dados divulgados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, com base em informações da Secretaria Nacional de Trânsito. De acordo com o levantamento, atualmente, as restrições visuais respondem por 91% de todas as anotações aplicadas a um total de 28 milhões de CNHs emitidas no Brasil. Para a entidade, os números mostram a relevância da saúde ocular para a população e reforçam a necessidade de prevenção e diagnóstico precoce de doenças oculares. Na avaliação do Conselho, diversos fatores contribuem para a crescente demanda por cuidados oculares entre motoristas brasileiros, incluindo o envelhecimento da população, a exposição prolongada às telas de celulares e computadores e o aumento da incidência de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e estresse, além de hábitos que levam à alimentação inadequada, ao sedentarismo e à obesidade. O mapeamento indica ainda que o Rio Grande do Norte, a Paraíba e o Rio de Janeiro apresentam atualmente a maior proporção de documentos com restrições em relação ao total de condutores. Mas, quando comparados o crescimento na década, o cenário muda. O aumento de condutores com restrições foi mais significativo em Goiás, Tocantins, Roraima e Mato Grosso. E com certeza esse é outro assunto que interessa para muita gente. E aqui, como a gente faz um jornalismo dinâmico, nós vamos conversar agora com outro especialista, o oftalmologista, o doutor Kim Vieira Caiati. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite, mesmo com essa agenda apertada. Obrigado a vocês pela oportunidade e pelo convite de estar aqui. E, doutor, primeiro eu quero que você fale e comente essa reportagem que acabou de ser exibida. Qual a causa desse aumento tão grande no número de motoristas com problema de visão?
Eu dividiria essa origem desse aumento, né, da necessidade de uso de grau, de óculos, ou as restrições à direção, em dois grandes grupos. Primeiro, eu citaria a questão do envelhecimento populacional. No momento que a população envelhece, doenças crônicas como degeneração macular relacionada à idade, catarata, retinopatia diabética, e todas essas doenças crônicas, elas aumentam. E na outra origem eu citaria a questão relacionada à miopia. A gente sabe que a gente tem vivido um aumento muito intenso da incidência de miopia na população em geral. Para citar um exemplo, na última avaliação em 2020, 30% mais ou menos da população mundial apresentava miopia. E é uma projeção que em 2050 esse 30% vai virar 50%, ou seja, um aumento de 20% da incidência de miopia na população em geral. E, por sua vez, esse aumento da miopia, ele tem uma relação muito grande com o uso de telas excessivos, que é uma coisa que tem aumentado vertiginosamente na nossa rotina. E, doutor, muitas vezes a pessoa até se acostuma com o problema e retarda a ida ao médico. Então, aproveitando, né, a participação de um especialista como você aqui, eu peço que você oriente as pessoas e faça esse alerta. Qual o risco em não tratar, né, não fazer o exame com antecedência, não fazer essa prevenção e o cuidado, uma vez que os sinais também apareçam? Então, na verdade, muitas doenças oftalmológicas, né, são silenciosas, né? A gente, às vezes, perde visão sem perceber, né? Um exemplo clássico disso é o glaucoma, né, que é uma doença, a principal causa de cegueira irreversível no mundo, né, e que não dá nenhum sinal de alerta. E as pessoas, muitas vezes, evoluem com perda visual, não têm a percepção disso no dia a dia, e acabam se acidentando e gerando problemas e sequelas para as suas próprias vidas, sendo que seriam alterações que seriam totalmente preveníveis e tratáveis se o paciente fosse a tempo em uma consulta oftalmológica de rotina. O que é preconizado, né, para a população em geral é uma avaliação oftalmológica anual. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o médico oftalmologista, o Dr. Kim Vieira Caiati. Doutor, muito obrigado pela sua participação e por esse alerta tão importante. Obrigado a vocês. Grande abraço. Olha só, agora é aquela hora que muita gente espera, que muita gente gosta, que é a hora de ver os vídeos que viralizaram na internet. Vamos ver, então, as imagens desta segunda-feira. E olha só, um acidente em Osasco viralizou nas redes sociais. Isso porque um carro em alta velocidade bateu em vários outros que estavam parados no semáforo. Vamos ver? Uma motorista de um Audi perdeu o controle da direção e bateu contra 5 carros parados, na noite de sábado em Osasco. Segundo agentes que atuaram na ocorrência, não se sabe o motivo da perda do controle da direção, mas a motorista do veículo confessou que havia ingerido bebida alcoólica e estava acima da velocidade permitida. O velocímetro do carro, inclusive, ficou travado entre 120 e 130 km por hora. 4 vítimas foram socorridas. A motorista do Audi, uma passageira que estava no veículo e um casal que estava em outro carro. Beber e dirigir é sempre uma péssima combinação e uma irresponsabilidade. Olha só, vamos agora para o Rio de Janeiro, porque uma imprudência no trânsito, mais uma vez, ocasionou um triste acidente, uma tragédia que está comovendo todo o país. Nosso repórter, o Anderson Nascimento, tem todas as informações. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Kleber. Boa tarde para todos que nos acompanham. Essa semana começa com uma triste notícia aqui no Rio de Janeiro. Depois de uma cerimônia de casamento de Fábio Toshiro, que tinha uma expectativa de vida e construção de uma família, terminou em tragédia no último sábado. Fábio e mulher haviam se casado em um sítio em Guaratiba, também na zona oeste do Rio. O casal saiu da festa às 10 horas da noite e seguiu para o hotel. De acordo com os familiares, os dois deixaram as malas no quarto do hotel e desceram para dar uma caminhada na orla.
Foi ali que aconteceu o acidente, no Recreio dos Bandeirantes. Ele foi atingido na frente do hotel C-Design e morreu na hora. Segundo a investigação da polícia, o motorista, o influenciador Vitor Vieira Belarmino, ele que tem 280 mil seguidores nas redes sociais, simplesmente fugiu sem prestar socorro. O caso é investigado pela Delegacia do Recreio dos Bandeirantes. No pedido de prisão, o delegado destacou que o carro de luxo estava em alta velocidade. Agora as testemunhas, elas informam o seguinte: 5 mulheres que estavam com o Vitor dentro do carro falaram que ele, naquela noite, ele não havia ingerido nenhuma bebida alcoólica nem feito uso de drogas. Agora, outras testemunhas que viram o acidente falaram que o corpo de Fábio entrou dentro do veículo. Os passageiros saíram do carro, tiraram o corpo, deixaram na via pública, entraram no carro e foram embora. É lamentável isso, né? A falta de amor ao próximo. O acidente já tinha acontecido, mas simplesmente deixaram sem prestação nenhuma de recurso. Kleber, eu fico por aqui. Volto com você. Muito obrigado, Anderson. E olha, nada vai trazer a vida desse rapaz de volta e também nada vai compensar a tristeza dessa noiva. Mas o mínimo que se espera é que justiça seja feita. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar que o Brasil e a Angola firmaram uma nova parceria para a formação de profissionais na área da saúde. Esse convênio abriu a possibilidade para que os angolanos venham aprender novas técnicas em instituições brasileiras. Uma delas é o Hospital Universitário da Universidade Federal de Campo Grande, em Dourados. E é de lá que fala ao vivo a nossa repórter, a Lilian Reck. Conta pra gente, então, como é que está a situação aí, quantos angolanos vão vir aqui para o Brasil. Lilian, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É isso mesmo, olha só, 13 profissionais da área da saúde que vieram da Angola estão aqui em Dourados, no Hospital Universitário da UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, num termo técnico de cooperação educacional. No país, atualmente, 38 mil profissionais médicos, enfermeiros e psicólogos estão fazendo este intercâmbio. Aqui em Dourados, estes profissionais chegaram há pelo menos 15 dias, já conheceram a instituição, já estão familiarizados com toda a locação onde eles vão fazer essa especialização. Existem médicos que vão fazer clínica médica, pediatria, ginecologia e obstetrícia, cirurgia geral e medicina interativa. E este é o caso da cirurgia geral do Wagner Aristóteles. Ele veio da Angola, Wagner está aqui em Dourados já há 2 semanas. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que tem sido essa experiência, de conhecer as instalações do Hospital Universitário, como é que tem sido essa interação já com os profissionais aqui do Brasil. Boa tarde. Boa tarde, sim. A recepção, em parte, foi calorosa desde a parte administrativa do próprio hospital. Os próprios profissionais de saúde daqui nos receberam muito bem, meio que nos orientaram os modos operantes daqui, de como trabalhar, e assim estamos desejosos e bem ansiosos em trabalhar e aprender com o sistema de saúde do Brasil e depois aportar para o sistema de saúde do nosso país, que é o nosso objetivo cá no Brasil. Agora, a população é bem frágil, com relação a essa questão de atendimento médico, faltam médicos especialistas, enfermeiros, enfim, toda essa dinâmica de aprendizado que vocês vão ter aqui no Brasil com relação a essa questão do Sistema Único de Saúde, até mesmo aqui do nosso estado, onde a gente tem uma reserva indígena tão próxima aqui em Dourados, enfim, vai ser válido para você passar, até mesmo para outros profissionais quando você voltar daqui 2, 3 anos, 5 anos para Angola? Sim, como disseste, a reserva indígena aqui, meio que a parte cultural do Brasil é impactante, ou seja, é particular como é que os profissionais de saúde enfrentam todas as diversidades dos problemas de saúde de cá. Então, a parte cultural determina meio que esse funcionamento. Esse nosso aprendizado vai nos potencializar para futuramente nós enfrentarmos de melhor forma o modo e estilo de vida do nosso país e desenvolver o nosso sistema de saúde. É muito, muito importante.
Ok, eu agradeço as suas informações. Agora, o Wagner, ele passou 7 anos estudando, se formou em medicina em Cuba, veio fazer essa especialização aqui em Dourados, né, no Brasil. São pelo menos aí de 4 a 5 anos para voltar para o país dele, levando aí uma bagagem muito completa de tudo aquilo que ele vai aprender aqui na nossa cidade. Eu volto contigo, Kleber. Tá certo, Lília. Muito obrigado mais uma vez por essas informações. Com certeza um projeto aí que vai ser bom tanto para o Brasil quanto para Angola. Vamos aí então com mais vídeos que viralizaram na internet. Olha só, a final da Copa América foi marcada por muita confusão fora de campo e rendeu imagens impressionantes. Vamos ver? A final da Copa América realizada neste domingo foi alvo de muito caos e confusão. A entrada dos torcedores no estádio foi totalmente desorganizada. Nos vídeos divulgados, é possível ver pessoas sendo empurradas e até agredidas nos portões de entrada do Hard Rock Stadium. A partida teve que ser adiada em mais de 1 hora para conseguirem organizar a confusão. Torcedores chegaram a invadir o estádio pulando o muro e entrando pelos tubos de ventilação do estádio. Após o fim do jogo, foram divulgadas imagens da destruição que ficou após o fim da partida. Uma escada rolante foi completamente destruída, além dos vidros quebrados e muitos objetos pessoais largados. Que mau exemplo da torcida da Colômbia, não é mesmo? Bom, e olha só que impressionante esse outro vídeo que está viralizando na internet. Um motorista embriagado arrastou diversos carros, olha só, utilizando uma retroescavadeira. Diversas pessoas ficaram feridas, infelizmente. Vamos conferir. A final da Copa América. Após o penúltimo dia da vaquejada de Juazeiro do Norte, festa no interior do Ceará, um homem de 23 anos arrastou carros e motos e deixou várias pessoas feridas utilizando uma retroescavadeira na manhã deste domingo. O motorista conduziu uma retroescavadeira para abrir passagem no trânsito que estava congestionado na saída do estacionamento da vaquejada. Uma das vítimas foi levada para uma unidade de pronto atendimento com suspeita de fratura no pé. 7 carros e uma motocicleta foram atingidas. Em nota, a Polícia Militar disse que o suspeito estava em estado de embriaguez. A Prefeitura de Juazeiro do Norte respondeu que o homem é funcionário de uma empresa de máquinas, que presta serviços para o município. O motorista foi preso. Olha, um homem como esse não pode dirigir nem uma bicicleta, quanto mais uma retroescavadeira. E agora vamos ver uma imagem revoltante. Em Minas Gerais, 2 homens foram flagrados abandonando um cachorro em uma estrada deserta. Eles foram identificados e agora vão responder por isso. Acompanhe comigo. Os homens são sogro e genro. Eles abandonaram o animal em uma rua deserta em Bom Despacho, em Minas Gerais. Mas eles não contavam que seriam flagrados pelos moradores. O vídeo foi divulgado e gerou comoção nas redes sociais. Nas imagens é possível ver que o cachorro estava na carroceria da caminhonete foi jogado para fora do veículo. A Polícia Civil de Minas Gerais informou que outro cachorro abandonado foi encontrado na região, embora eles não tenham sido flagrados abandonando 2 animais. Os homens foram identificados e intimados a comparecer na delegacia de Minas Gerais para prestar depoimento e serão multados por maus tratos aos animais em um valor de R$ 3.167. Antigamente, isso aí não dava nada, né? Hoje é crime. Eles foram identificados e vão ter que responder por isso. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar que um grande incêndio atingiu um supermercado em Osasco, na Grande São Paulo. Além do prejuízo material que foi grande, uma pessoa teve que ser levada para as pressas, né? Para o hospital ali da região, por ter inalado muita fumaça. E o repórter Fernando Jesus está lá e mostra a situação do local agora. Boa tarde, Fernando. Conta pra gente aí como é que está o local agora e, enfim, todos os desdobramentos. Boa tarde, Kleber, e a todos que nos acompanham. Eu estou aqui na Avenida dos Autonomistas, em Osasco, na Grande São Paulo, onde um supermercado pegou fogo na madrugada desta segunda-feira.
Nós tentamos entrar nas instalações do Carrefour, mas fomos barrados, pois o local está interditado e é uma área de risco. A polícia ainda vai fazer uma investigação e a perícia do local. O incêndio aconteceu por volta das 11h30 da noite, do final de semana de ontem, e se estendeu na madrugada de hoje. A equipe de bombeiros foi acionada e 8 viaturas foram enviadas ao local. E a equipe conteve as chamas e identificou que o incêndio de grande proporção veio de um pet shop vizinho ao estabelecimento. A equipe de bombeiros ainda auxiliou no resgate dos animais que estavam no pet shop e estão realizando as investigações para tentar identificar o porquê que esse incêndio foi ocasionado. Tudo que se sabe ainda é que o incêndio atingiu o telhado do supermercado Carrefour. E outra informação é que uma mulher foi socorrida às 2 horas da madrugada por ter inalado muita fumaça e foi encaminhada ao hospital, mas ainda não se sabe o seu estado de saúde. Kleber. Tá certo, então, Fernando, muito obrigado pelas suas informações. E olha só, essa informação que o Fernando trouxe é exclusiva, viu? Tudo começou num pet shop. Durante a manhã, essa informação ninguém sabia disso. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais aí a sua companhia. E você que está em outro estado, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde, muito obrigado pela companhia e até amanhã.